Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. Estamos nessa série ainda sobre as heresias cristológicas, uma pergunta de um amado irmão que ele nos fez para falarmos sobre várias heresias cristológicas que surgiram no decorrer da história da igreja. E se você não tem assistido, assista. Eu tenho certeza que você vai aumentar o seu arcabouço de conhecimento nessa área, tá certo? E a heresia que nós iremos falar hoje é a heresia do monarquianismo. Monarquianismo. O que significa isso? O governo de um só. Monarquianismo. Governo de um só. E tem a ver também com patripacionismo, né? Que eu falei isso lá no primeiro vídeo sobre o modalismo, o unicismo. O patripacionismo ensinava e ensina que quem morreu na cruz foi o Pai. Pater, Pai, Pátio, sofrer. Quem sofreu na cruz foi o Pai. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo é o mesmo ser, é a mesma pessoa. Eles negavam a Trindade. E a ideia monarquianista é a mesma coisa da ideia modalista. Né? Por que monarquia? Monarquia fala de reino, fala de governo. E é o governo só de um. Nesse caso, no Pai. Então, eles não entendiam que Jesus ele era uma segunda pessoa distinta do Pai. Mas Jesus era o próprio Pai. E citando aqui essa obra, que é muito boa, queridos, né? História das Heresias, de Roque Frangiotti, ele vai dizer o seguinte, olha só. Ele vai dizer assim, ó, que Jesus, o Filho, segundo eles, os monarquianistas, não é a pessoa distinta do Pai. Então, o Filho não é distinto do Pai. Mas a própria divindade, que numa forma ou modalidade, lembra do modalismo, o primeiro vídeo que eu fiz, é o próprio Pai. E numa outra forma ou modo, é o Filho. Então, mesmo ser o Pai, é como se fosse o camaleão, ele se camufla em Pai. Depois ele muda de forma ou de modo e se torna o Filho. E depois o Espírito Santo. Então, essa ideia de o Filho ser distinto do Pai e distinto do Filho, assim como o Espírito Santo, ser distinto do Filho e do Pai, não existe. Não existe. Isso é monarquianismo, que é semelhante ao modalismo, o governo de um só. Nesse caso, Deus. E muitos, quem defendiam isso, eram judeus, cristãos judeus, que defendiam o monoteísmo restrito, tá? E que encontrava dificuldades em adorar Jesus. Então eles falam, não, Jesus é o próprio Pai, tá? Em roupagem de filho. É o Pai em roupagem de filho, em modo filho. Então, eles criaram essa heresia, né, para tentar justificar o seu monoteísmo. E automaticamente, como eu falei, eles defendiam também o patripacionismo, que o Pai sofreu na cruz, que o Pai morreu na cruz. E também defendia a ideia, né, daqui a palavrinha grega que o Roque Frangiotti, ele traz, que é hiopateres, que significa hios, filho, tá? Pateres, ou pater, pai, que o filho é o pai, o filho é o pai, assim também o Espírito Santo. Então, o filho é o pai é o filho, o pai é tanto o filho como o Espírito Santo, é uma loucura, é um governo de um só, monarquianismo. Então, os monarquianos julgaram que a palavra filho conduzia não a distinção entre o pai e filho, mas aquilo que os unia na mesma obra e mesmo ser divino. Segundo eles, não só a identidade das obras, como está em João, pois só faço as obras que o meu Pai quer,
Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. As obras que eu faço não são minhas. Concluí a obra que me encarregaste de realizar. Está no Evangelho de João. Mas uma total identidade de ser é afirmada em João 10,30, quando ele fala, eu e o Pai somos um. Então ele usa esses vários textos aqui de João e tira do seu contexto para afirmar que o Filho é o próprio Pai. E quando você analisa e faz uma análise exegética dessas passagens de João e de outros livros do Novo Testamento, você vai ver que o Filho é distinto do Pai. O Filho é, como eu falei lá, quando eu falei sobre a heresia ariana, né, o Filho é homoousios, que foi a palavrinha que os bispos criaram lá no Concílio de Nicéia, em 325, para falar que Jesus tem a mesma essência, a mesma substância que o Pai. Então ele é homoousios com o Pai. O que o Pai é, ele também é. Se o Pai é eterno, ele também é eterno. Se o Pai é todo-poderoso, ele também é todo-poderoso. O que tem um, tem outro. Os atributos imutáveis do Pai, o Filho também tem e vice-versa. São distintos, coisa que os monarquianos negavam. Então, eles são muito parecidos, ou eram muito parecidos com a heresia modalista. Então, os monarquianos, tá? Monarquia, um governo de um só, nesse caso o Pai, que se torna Filho e se torna o Espírito Santo. É um ser só que se camufla, que coloca várias roupagens, como o camaleão, que muda de cor conforme a situação, e isso é heresia. Heresia. Tá certo? Então, e tem vários tipos, né, de monarquianismo. Não dá para falar aqui por causa do tempo. Mas creio que você entendeu aí, de maneira clara, coesa, específica, para você, quando for ensinar ou quando for falar, não cometer erros e equívocos. Essa é a nossa intenção aqui. E se vocês gostaram de mais um vídeo dessa série, deixa aqui o seu like, deixa aqui, né, o seu joinha, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.